Graça e paz, queridos irmãos, amigos que estão sempre nos acompanhando nessas meditações devocionais que normalmente são sugeridas pelo Presente Diário, que é um devocional para o ano inteiro e que particularmente as nossas ovelhas, nossa igreja, têm o costume de acompanhar. Hoje o nosso tema é qual a causa? O texto é o de Jeremias, capítulo 5, 22 a 25, texto que diz o seguinte: Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar e limite perpétuo que não traspassará? Ainda que se levante as ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas esse povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo chuvas, a primeira e a última, e que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Este é o texto sugerido, que, em outras palavras, quando as coisas não iam bem, eles perguntavam: mas por quê? Qual é a causa? Desde pequeninos, nós gostamos de saber o porquê. É uma das palavras que a gente gosta de dizer: por quê? Mas por quê? Por quê? Não poucas vezes, nem sabemos por que somos disciplinados pelos nossos pais. Porque muitas vezes as crianças não se aperceberam ou não se apercebem dos seus erros e de suas falhas. É claro que eu estou me referindo a famílias que costumam criar seus filhos na disciplina e particularmente na disciplina do Senhor, segundo a palavra de Deus. Não são muitos os que hoje gostam de criar seus filhos segundo as normas da psicologia, da pedagogia moderna e de tantas outras modernidades, deixando as crianças ficarem soltas, os filhos ficarem sem estabelecer e sem conhecer os limites e tampouco as autoridades que devem obedecer. Isso é verdade. A Bíblia nos revela sobre Deus. O que nós sabemos de Deus é o que nos é revelado, principalmente através das Sagradas Escrituras. E Deus se revela como Pai do seu povo e o seu povo como filhos de Deus. No tempo do profeta Jeremias, isto era realmente uma concepção muito comum. Deus fala a Judá através do profeta Jeremias e chama essa gente de uma geração ou um povo rebelde e contumaz, como diz o versículo 22. E o pior, eles não se davam conta o que é que estava errado, ou por que não está dando certo, por que está errado. Eles não se davam conta porque eles não percebiam onde estavam os seus erros. Por essa razão, no versículo 25, que lemos, diz: as vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Ou seja, quando há iniquidade no coração, as pessoas nem se apercebem do que estão errado e por que estão errados. Não se apercebem. A iniquidade é um estado em que as pessoas muitas vezes ficam de tanto cometer erros e pecados, não se dão mais conta de que aquilo seja erro ou pecado. Já acham uma coisa normal. Quando há essa insensibilidade
essa apatia, isso é chamado biblicamente de iniquidade. Não dá mais conta de que está realmente errado. Então, diz a palavra de Deus aqui no versículo 25, os vossos pecados os afastam do bem. Ou seja, fazem o mal porque acham que aquilo realmente é natural e comum. Quando alguém faz esta pergunta, normalmente, qual é a causa? Em geral, parece, ou pode parecer, porque não está percebendo, é ignorante, não percebe a sua ignorância. Mas muitas vezes é a questão da demência. Quando é uma iniquidade instaurada, a pessoa fica demente, ou seja, a pessoa não sente realmente o seu erro, não sente onde está a falha, a falta. A consciência fica embotada, não é mais ativada, não é mais sensibilizada. Se acostuma com o pecado. O pecado é alguma coisa que a pessoa se acostuma. Entre outras coisas, claro, o pecado é uma delas. Então, no caso de Judá, Judá não dizia assim, temamos o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá chuva no tempo certo, e o Senhor nos dá a colheita, o Senhor nos dá as estações para viver. Realmente, mas eles não diziam assim, vamos temer o Senhor em reconhecimento da bondade que Ele é, ou que Ele tem para conosco. Não. Quando as coisas não davam certo, ou não estavam indo tudo de acordo com o seu script, com sua vontade, seu gosto, então faziam